Falar sobre o câncer de colo do útero, já que março é um mês de conscientização sobre o rastreio de câncer de colo do útero, que está extremamente ligado ao HPV. O câncer de colo do útero é o terceiro câncer que mais atinge as mulheres, tá? No mundo todo. Aqui no Brasil é muito incidente e 99% do câncer de colo do útero é causado pelo vírus do HPV, tá? Esse vírus é um vírus sexualmente transmissível. Uma família gigantesca de vírus, que eles são divididos naqueles que causam câncer de colo do útero, então são aqueles considerados de alto risco para desenvolver o câncer de colo do útero, e os que não causam câncer de colo do útero, que é os que vão causar as verrugas, tá? Que são os de baixo risco, então. Os principais, 6 e 11, que são os que causam verruga, 16 e 18, que são os oncogênicos que causam câncer de colo do útero. E aí, ele é extremamente comum na população, tá? É um vírus muito prevalente. A gente sabe que até mais ou menos os 30 anos, 70% da população tem o vírus, tá? Tá infectado pelo vírus do HPV. Só que a nossa imunidade é muito boa contra o vírus até essa idade. Isso faz com que clareie, que a gente fala, né? Clareie a infecção, então que você deixe de ter o HPV. E depois dos 30 anos, então uma média de 6% das mulheres, né, da população vai ter esse vírus. É por isso que o enfoque geralmente são nas pacientes, né, a partir dos 25 anos, principalmente depois dos 30 anos, tá? O exame de Papa Nicolau é um exame de rastreio, então, pra gente tentar detectar o quê? Antes de virar câncer, tá? Como a gente sabe que tem lesões precursoras causadas pelo vírus da... A quantidade de pessoas que vão desenvolver o câncer de colo do útero é muito pequeno, tá? Geralmente, a história natural do HPV é a cura, tá? É o nosso organismo conseguir destruir esse vírus e ter a cura. Só que isso a gente está falando, né, para cada pessoa. Imagina na população geral, essa porcentagem de prevalência que a gente tem do vírus, então o número de pessoas com câncer acaba sendo bastante, tá? Mas a história natural é cura. E aí, o que a gente vai fazer então? Esse rastreio para tentar detectar a lesão e ver se tem indicação de tratar antes dela virar câncer. Por isso que é extremamente importante a gente fazer o rastreio com o Papa Nicolau e mais atualmente com os métodos de detecção do HPV. Porque se eu sei se eu tenho o agente causador ou não, que é o vírus do HPV, isso me facilita. Então, se eu tenho... Então, quem que eu vou rastrear? Eu vou rastrear aqui no Brasil aquelas mulheres a partir dos 25 anos de idade. Antes disso, não tem porquê, eu vou detectar um monte, sendo que a imunidade dela vai tratar, né? Então eu só vou causar, medo, ansiedade, sendo que eu não vou precisar fazer nada. Então, aqui no Brasil é a partir dos 25 anos, em alguns lugares é a partir dos 21 anos, e é recomendado uma coleta anual. Você tendo duas negativas, então você fez esse ano negativo, fez o ano que vem negativo, você pode coletar novamente depois de 3 anos. Por quê? É o período que leva para você pegar o vírus e desenvolver uma lesão precursora. Então, se você tem negativo, ou seja, você não tem nenhuma lesão. Então, se você pegar ali, ou se ele começar a manifestar, ele vai levar 3 anos para... E quando que eu vou parar? 64 anos, tá? Então, até 65, na verdade. Sendo que você tem que ter 2 negativos no intervalo de 5 anos. Teve 2 negativos, depois dos 65 não precisa fazer. A não ser que você já teve lesão causada pelo HPV, né? Então você teve um NIC 3, por exemplo, precisou fazer CAF, ou aquelas pacientes imunossuprimidas. Então, pacientes portadoras do vírus do HIV, pacientes que usam corticoide de amplo espectro, de potência intensa por muito tempo, pacientes que são transplantadas e aí usam imunossupressores. Essa, por causa da imunidade mais baixa, é uma paciente que eu vou acompanhar todo ano sem pausa pro resto da vida, tá? Todas as outras é isso, dos 25 aos 65 anos, sendo anual, 2 no ano, né? Por 2 anos consecutivos, negativos a cada 3 anos. Mas e agora com o PCR do HPV? Como que vai ficar isso? Na verdade, tem 2 métodos para detectar se você tem ou não o HPV, não a lesão, tá? Então, se você tem o vírus que causa a lesão, que pode ser captura híbrida ou PCR. Qual a diferença entre eles?
A captura híbrida, então você vai pegar ali o material, né, da coleta, muito parecida como se fosse o Papa Nicolau. Eles jogam um reator, né, uma reação ali que vai determinar, olha, tem ou não tem o vírus, tá? E geralmente a gente pesquisa os de alto risco, que são os de alto risco de ter câncer, tá? Então tem ou não tem, ele só fala isso, tem ou não tem. O PCR já não, ele fala se tem ou não tem e qual tipo que tem. Então, olha, você tem o 16, você tem o 18, você tem os outros de alto risco, você tem, né, se você pesquisar de baixo risco, o 6, o 11. Então, ele é mais específico. Como o preço agora dos dois é muito parecido, e aí para quem que eu vou pedir? Para todas as mulheres que, né, que já tiveram vida sexual, não adianta pedir em paciente virgem, gente. Pelo amor de Deus, o vírus do HPV é sexualmente transmissível, então só quem já teve relação, tá? E a partir dos 30 anos. Por quê? Se eu tenho 70% da população abaixo dos 30 anos com HPV, vai vir positivo para praticamente todo mundo. Eu quero rastrear aquela paciente que não clareou a infecção. É aquela paciente que, opa, a imunidade dela para HPV não é tão boa. Ela tem alguma coisa ali genética, que a gente ainda não sabe o porquê, que fez com que o vírus continuasse no corpo dela. E aí ela tá nesse 6% da população que depois dos 30 anos tem o HPV. Então é essa paciente que eu foco. Então é por isso que o PCR, o recomendado é pedir a partir dos 30 anos. E aí, o que eles recomendam? Fazer a cada 5 anos, 3 ou 5 anos. Agora, se vier um PCR, né, positivo, ou seja, a paciente tem HPV, e aí é por isso que é importante o PCR. Se for o 16 ou o 18, que são os dois mais oncogênicos, é indicativo de já ir direto para a colposcopia, tá? Então, você não precisa fazer aí no meio tempo a citologia, o Papa Nicolau, já é indicativo de ir para a colposcopia. Se ela tem os outros de alto risco, então os outros oncogênicos, sem ser o 16 e o 18, mas, por exemplo, o 33, 45, 31, o que você faz? Você faz o que a gente chama de citologia reversa. Não é que você precise coletar de novo, né, o material, mas naquela mesma amostra você pede para o laboratório correr o Papa Nicolau, ali, a citologia líquida, para ver se ela tem ou não lesão, entendeu? Porque se é uma paciente que tem HPV de alto risco com lesão, opa, vamos fazer colposcopia. E aí, por que fazer tudo isso, né? Porque a nossa ideia é justamente detectar a lesão inicialmente. Por exemplo, das pacientes que têm NIC1, né, que é a lesão de baixo grau, quantas vão desenvolver câncer? É 1% só, tá? Mas o NIC2 e a lesão de alto grau, né, o NIC3, né, NIC2 e NIC3, que vai ser chamada, né, atualmente é chamada das lesões de alto grau, os RAICIL. Então, a chance da paciente desenvolver câncer chega a ser até 17%. Então, é por isso, porque, né, apesar dessa porcentagem ser, vamos dizer, baixa, mas tem indicação de tratar quando a gente vê a população toda, né? E é muito mais fácil um tratamento de uma lesão precursora, que eu vou só fazer ali um CAF, vou fazer um cone, que é a retirada ali da lesão com preservação do colo, do que um tratamento para câncer, que dependendo do estágio, né, vai quimioterapia, radioterapia, cirurgias, então é muito. Então, se o câncer está tão relacionado ao HPV, o HPV é tão prevalente, o que a gente pode fazer? Vacinação, tá? Por isso que a vacina é tão importante, gente. A vacina, atualmente aqui no Brasil, é a quadrivalente, então ela tem 4 tipos de vírus, que é o 6, o 11, 16 e 18. Então, a gente pega 2 que dão os verrugas e 2 que causam câncer de colo, tá? E o ideal é a gente vacinar, então, antes da paciente ter contato com o vírus, né? Por isso que no SUS a gente vacina as meninas, né? Que a ideia é dos 9 a 14 anos vacinar, assim como os meninos também, né? O HPV também é prevalente nos meninos, e aí você evitar que aquelas pessoas tenham contato com o HPV e aí dissemine esse vírus. Por isso que o ideal é ser antes de você ter relação sexual, por isso que é focado nas meninas e nos meninos no SUS, tá? Pra gente pensar. Aí vocês perguntam, então se eu já tive relação sexual não adianta? Não, pelo contrário, tá? Também é bom tomar, a gente sempre recomenda, porque você pode não ter tido contato com nenhum vírus do HPV, e
Mesmo se você já tiver tido contato, você tenha o vírus do HPV, às vezes você tem um tipo, né? Então, te protege do outro. Ah, mas eu já tenho lesão, já tive que tratar, adianta? Adianta. A gente sabe, né, com os estudos, de que a vacina, então, previne de você pegar esses tipos, mas ela previne também a progressão da doença, então, de que aquela lesão vire câncer, e a gente acha que possa ter uma reação cruzada, então, que te proteja dos outros tipos, não só desses 4. Então, vale muito a pena a vacinação. No particular, a gente pode fazer até os 45 anos nas mulheres, nos homens até os 26, mas às vezes justificando tudo. E aí, como que funciona? São 3 doses, tá? A gente toma uma, depois de um mês toma outra e depois de 6 meses toma outra, tá? Isso para paciente que é adulta, depois dos 30 anos, que a imunidade é pior e aí você precisa de mais doses para criar uma imunidade melhor. Para as meninas, na verdade, são 2 doses só, a gente já sabe que é benéfico, tá? E aí é extremamente importante, então, tomar quem tem a possibilidade. No particular, ela é cara ainda, tá? Mais ou menos R$600 cada dose, mas vale muito a pena, tá? É uma proteção que vale a pena, é um dinheiro que vale a pena gastar. Dura a vida toda e não precisa depois de doses de reforço, tá? Então, tanto homens e mulheres vale a pena se vacinar. Agora eu vou olhar aqui as perguntas e vou respondendo as mais interessantes uma a uma. Então, a primeira pergunta é: quais os hábitos para amenizar os efeitos do HPV? Então, aquilo, né? Não existe, a gente não tem um tratamento pro HPV, tá? A gente sempre trata o que ele causa. Então, causou verruga, a gente trata. Causou lesão no colo, a gente trata. Mas a gente não tem nada que destrua o vírus. Lembrar que a vacina previne de pegar, mas não destrói o vírus. Quem destrói o vírus é a nossa imunidade. Então, tudo que melhora a imunidade faz bem, né? Então, hábitos saudáveis, comer bem, dormir bem, atividade física, não fumar, tá? O tabagismo é extremamente prejudicial para o câncer de colo, tá? Para a facilidade né, da ação do HPV. Então, hábitos saudáveis amenizam, tá? Ajudam a gente a combater o vírus e clarear a infecção mais rápido. Outra pergunta é: quanto tempo o câncer começa a se desenvolver a partir do momento que você pega o HPV? Né? Então, é um período longo, tá? Geralmente ali você pegou a infecção, né? Existe ali até 2 anos a infecção que é transitória. Nesses 2 anos você pode ter o HPV, mas a tendência é que você elimine ele nesses 2 anos. Manteve 2 anos é o que a gente chama de infecção persistente, tá? Então, de 2 a 5 anos é onde você vai ter as lesões de baixo grau, ali de 4 a 5 anos podendo evoluir para uma de alto grau, e para o câncer mesmo a gente fala ali uma média de 10 anos, tá? Claro que isso depende de fator genético, depende de fator ambiental. A gente sabe que só ter HPV de baixo grau, ali de 4 a 5 anos podendo evoluir para uma de alto grau, e para o câncer mesmo a gente fala ali uma média de 10 anos, tá? Claro que isso depende de fator genético, depende de fator ambiental. A gente sabe que só ter HPV não é determinante para ter câncer, tá? Tanto que a gente tem um monte de gente que tem HPV e uma minoria que tem câncer. Então, tem outros fatores associados que levam ao desenvolvimento do câncer. Como que funciona a vacina no organismo, né? Foi outra pergunta. Então, o que a gente vai? A gente vai dar partículas ali do vírus e aí você produz anticorpo contra o vírus, tá? É uma imunidade muito maior do que você ter contato com o vírus, porque o vírus HPV, ele não cai na corrente sanguínea, né? Ele fica ali local. Então, você cria uma imunidade, mas que a gente acha que não é suficiente para te proteger contra o vírus. E aí, quando você dá a vacina, a imunidade que você causa é muito maior, tá? Então, por isso que ela é muito mais efetiva do que tem gente que fala: mas eu já tive contato, então se eu ter contato eu vou criar uma imunidade. Não, a da vacina é muito maior, e aí você tá vacinada, você tá protegida pro resto da vida. Bom, pessoal, então é isso, tá? Que eu queria dizer sobre o HPV, sobre o câncer de colo do útero. Por favor, conscientizem-se sobre isso. Importante o uso de camisinha, tá? Pra evitar você pegar o HPV. Mas ter HPV não significa que você vai ter câncer, tá bom? Converse com seu ginecologista, tire todas as suas dúvidas, deixe seus exames em dia. É extremamente importante, ainda um câncer muito frequente na mulher, tá bom? Que tem tratamento, que tem prevenção. Então, vamos se cuidar
Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar aqui. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem e me falem. Se vocês curtirem, quiserem fazer uma live, a gente pode fazer, marcar, a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, foi um prazer.